Tem várias nuances aí essa questão do tarifaço. Tem uma questão comercial, tem uma questão política, sim, né? Tem uma questão, até, na minha opinião, do Trump tá passando por um momento péssimo com essa questão do Epstein lá nos Estados Unidos e ter que buscar outras coisas, né, que chamem a atenção. Então, o que acontece, Vivi? Isso que o Trump fez, né, obviamente, é muito ruim para o Brasil, mas a gente tem que colocar número nas coisas, né? Porque o que muitas pessoas imaginam é o seguinte: o Brasil era zero o imposto, foi para 50%, acabou o Brasil. E aí vamos lá, vamos colocar várias coisas para ponderar essa história. Em primeiro lugar, é o seguinte: tudo que o Brasil exporta não é para os Estados Unidos. Os Estados Unidos sequer é o nosso maior parceiro comercial, para quem a gente mais exporta. Então esse é o primeiro ponto, né? Quem a gente mais exporta ali como país é a China, não são os Estados Unidos. Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, o seguinte: a tarifa, ela era de 10% a partir de abril, né? Depois do Trump. Ela era de 10% para todos os produtos. E existem as tarifas setoriais para setores como automobilística, etc., que já eram tarifas um pouco maiores e que continuam as mesmas agora, tá? Então, a tarifa antes dessa questão do Trump subir para 50%, ali a tarifação desses produtos, ela era em torno, a tarifa média ponderada, ordem de grandeza, em torno de 15%. Quando o Trump eleva essa tarifa para 50%, tá? E aí depois dessa negociação, ele reduz de volta para 10% de vários produtos, como por exemplo minério de ferro, como por exemplo laranja, como por exemplo petróleo e um monte de outras coisas que são essenciais, né, para os Estados Unidos. A questão dos aviões, de peças, de aviões, etc. Quando ele faz isso, você passa a ter aqui no Brasil três grandes grupos. Os que ficaram isentos dessa tarifa de 50%, que são aqueles que continuam com os 10%, os que têm as tarifas setoriais, né, que ali em torno de 20 e poucos por cento, depende exatamente de qual setor que a gente está falando, e os que continuaram com 50%. Mais de 40% do volume que a gente exporta para os Estados Unidos deixou de ser tarifado 50% nessa negociação. Então a tarifa média agora é de algo em torno de 27%. Tá? É que essa conta é muito no detalhe ali. Mas se você for olhar, o importante para a gente aqui são os grandes números. O que mudou nessa situação? Saiu de 15 para 27, a tarifa média. Né? Então a gente está falando de uma tarifa média que subiu um pouco mais do que 10%. É ruim? É péssimo. Até porque tem essa questão de serem vários setores diferentes, e quando a gente pega a média, né, a gente às vezes encobre a situação específica de setores que estão passando um perrengue com essa história. Né? Então, vou dar um exemplo. A minha sogra, ela é sócia de uma fábrica de chapéus aqui no Brasil, né? E eles tinham duas exportações fechadas, dois contratos fechados que foram cancelados, porque eles estão ali nos 50%. Então tem vários setores que estão realmente passando um perrengue, mas no geral, a gente está falando de um país que não é 100% das exportações do Brasil. A gente está falando de uma tarifa que não foi de 0 para 50, foi ali a tarifa média de 15 para 27, podendo baixar desses 27, porque ainda tem vários ali, vários produtos, né, e materiais que estão ainda em negociação. E no final das contas, o impacto que isso pode ter no PIB é 0,1%, 0,2%. É muito pequeno esse impacto. Óbvio, isso pode escalar? Pode escalar, mas pode melhorar também. O jogo está sendo jogado nessa história. E eu acho que nesse jogo que está sendo jogado, o Brasil é um dos que melhor está jogando esse jogo, no sentido de poder sentar, negociar e assim, firmar a sua soberania. Isso eu acho muito importante. E acho que o Brasil se transformou, depois desse enfrentamento,
né, diplomático, político, se transformou na referência para vários outros países que estão vendo o que está acontecendo. E isso é poderoso para o Brasil também, isso é soft power para o Brasil também. Isso é poderoso para o Brasil até para desenvolver várias outras pontes comerciais com outros países. Então, por exemplo, o que aconteceu? Como o Brasil virou protagonista nessa história, nessa disputa com o Trump, nesse final de semana, você teve que a China já aprovou mais de 100, né, marcas ali de café para poder importar do Brasil. E a gente começa a desenvolver novos caminhos comerciais. Gente, não é exagero dizer que o jogo geopolítico, o jogo comercial do planeta está sendo reorganizado para sempre. Para sempre, não é um soluço. Está sendo reorganizado para sempre. E eu acho que isso é o que a gente tem que ter principalmente na cabeça. Já que está sendo reorganizado, como é que a gente vai sair do outro lado do rio? Porque não é necessariamente que a gente vai sair pior do outro lado do rio. Pode ser que depois de passar um perrengue inicial, agora, a gente vá ter vários produtos que eram só exportados para fora que vão começar a ser vendidos no mercado interno. Pode ser que vários preços caiam aqui no Brasil, porque as pessoas que só vendiam lá para fora vão ter que vender aqui para o mercado interno. Pode ser que a nossa pauta de exportação fique mais diversificada ainda. Nossos parceiros, que a gente, enfim, exportava pouco, passem a exportar mais. Pode ser que o Brasil saia mais forte dessa travessia do que entrou. E mais importante do que tudo, menos dependente dos Estados Unidos, né? Que, enfim, sempre frearam aqui o nosso desenvolvimento e apoiaram os golpes que a gente teve aqui no Brasil. Então, eu acho que o jogo está sendo jogado e a gente tem que estar atento a isso.